Se você comanda ou pensa em um dia comandar seu próprio negócio, certamente está ligado neles ou nelas. Dinheiro, estratégia, duras negociações. No meio disso tudo, quem sabe, um pouco de bebida e diversão até. O cinema sempre nos fez ver a vida deles como uma mistura de altos negócios e muito poder. Mas a verdade é que é um trabalho difícil. E como um CEO se torna um CEO? O que eles e elas precisam fazer para chegar lá? Mais do que isso, o que você pode aprender com alguns dos maiores CEOs de todos os tempos e como aplicar isso para dar um salto na sua vida financeira, na sua vida empreendedora, profissional, você já vai saber. Esse é o Conta Mais e a gente está só começando. A sigla em inglês tem charme, Chief Executive Officer, ou traduzindo, diretor executivo. Na língua que for, ser um CEO não é fácil. 1/4 das saídas dos comandantes das 500 empresas mais importantes da revista Fortune, as maiores do mundo, ocorre porque os CEOs foram demitidos. Mesmo assim, o que não falta é CEO no mundo. São 630 mil, segundo o número de empresas listadas em bolsa no site Investopedia. Mas na real, quando a gente fala de CEOs, aqueles que todo mundo conhece são poucos. Entre os principais, Elon Musk, na Tesla e na SpaceX, Mark Zuckerberg no Facebook, Jeff Bezos na Amazon, Bill Gates da Microsoft e o inesquecível Steve Jobs da Apple. Todos são executivos carismáticos, envolventes, geniais, com um ponto em comum: o sucesso em criar verdadeiros impérios. Mas isso é o que faz de alguém um bom CEO? A Helena Botelho, uma consultora de CEOs nos Estados Unidos, diz que não. Ela trabalha há 15 anos ajudando CEOs iniciantes no cargo. Esteve próxima de dirigentes de algumas das empresas mais importantes e também é autora de um livro, The CEO Next Door, um estudo com 2.800 CEOs sobre as verdadeiras qualidades para comandar uma empresa. Ela lista algumas das qualidades que todo mundo atribui aos CEOs, inclusive os conselhos das empresas: carisma, visão, carreira meteórica e estudos numa universidade de renome. Mas a Helena diz que, ao contrário desse estereótipo, o CEO típico é bem diferente. Com dados, avaliações dos conselhos das empresas, entrevistas, o trabalho dela aponta as verdadeiras características deles. Olha que surpreendente! Ao contrário da imagem quase infalível dos CEOs mais famosos, com aquela personalidade expansiva, o que mais tem é CEO introvertido, tímido. Na gestão dos negócios, muitos deles também cometeram erros graves. Outro dado que destoa da visão que os próprios conselhos das empresas têm dos CEOs quando procuram um é que 45% dos CEOs tinham no currículo uma demissão ou causaram prejuízo quando se tratava de um negócio próprio anterior. E quanto à crença de que CEO bom é aquele com um diploma de prestígio, o percentual dos diretores executivos que tinham passado por uma universidade de elite, como Harvard e Chicago, era de 7%. Menor do que a fatia de CEOs que nunca tinham feito faculdade ou que começaram, mas abandonaram o curso superior, 8%. Aliás, nesse último grupo, alguns CEOs famosos. O primeiro trio dispensa apresentações. Tanto Bill Gates da Microsoft como seu maior concorrente, Steve Jobs, não terminaram a faculdade. O mesmo aconteceu com Mark Zuckerberg. Todos têm a mesma história, muito parecida. No meio da faculdade, iniciaram a própria empresa e acabaram deixando de lado os estudos. E não apenas 3 das 4 empresas mais valiosas do mundo são ou foram comandadas por CEOs sem o curso superior completo. David Geffen, lendário fundador da Geffen Records, que descobriu artistas como Nirvana, também não tinha diploma. E nem o sueco Daniel Ek, CEO do Spotify, serviço de música, ou Evan Williams, do Twitter. Já imaginou deixar a faculdade e ainda ser presidente da Coca-Cola? Aconteceu com Charles Culpepper, o CEO que 100 anos atrás fez da empresa o que é hoje a maior fabricante de refrigerantes do mundo. Quanto a ser alguém confiante, o estudo sobre os CEOs apontou que pessoas em quem os outros ressaltam essa característica cometem na gestão das empresas mais que o dobro de erros do que aqueles mais cautelosos. Mas ok, se curso superior não importa, se sucesso anterior não indica muita coisa, se todo mundo já errou feio e ainda por cima, se não é preciso ser confiante, tão confiante quanto se pensa, quais as características que fazem de fato um CEO fenomenal?
O estudo e o livro da Helena Botelho trazem essa informação. Ela lista 4 características que realmente fazem a diferença. Existem muitas histórias sobre CEOs que conduzem suas empresas numa trajetória de sucesso com decisões fulminantes. Mas a realidade do dia a dia dos CEOs, captada entre os 2.000 executivos analisados, é de que, mais que decidir sempre o que é melhor a todo momento, o talento que vale mesmo é decidir rapidamente em um grande problema. Se você tem um negócio, certamente vai ter que decidir alguma coisa urgente, como a troca de um fornecedor ou de um serviço. Isso com pouca informação e sabe-se lá com que consequências. E quanto maior a importância do problema, quanto maior o tamanho dele, mais a rapidez vai evitar danos maiores. O estudo aponta que 94% dos CEOs que tomam decisões erradas foram lentos na resposta e só 6% foram precipitados. Além disso, a chance de um CEO se dar bem no cargo sendo rápido nas ações é 12 vezes maior. CEOs precisam de 2 grupos ao lado deles, os funcionários ou colaboradores e os acionistas. Quem mais consegue isso é quem também consegue mais agradar os interesses deles, conquistá-los. Se a empresa é lucrativa e ainda por cima é boa de trabalhar, a chance de sucesso do CEO no cargo é maior. Se você pensa em ser um CEO numa empresa de capital aberto, tem que saber o que os acionistas esperam e como fazer a sua equipe confiar que você está no caminho certo. A adaptação a um cargo, um novo emprego e uma nova empresa pode ser lenta para algumas pessoas, mas não para você. Saiba se adaptar. CEOs que se adaptam mais rápido à nova posição são 6 vezes mais propensos a triunfar. CEOs mais adaptáveis botam logo as mãos à obra e percebem que os erros cometidos nesse primeiro momento são lições para o futuro. Quem foi melhor no comando de uma empresa, o estudo aponta, foi quem conseguiu focar mais rapidamente no longo prazo, depois de resolver os problemas no curto prazo. CEOs que lembravam dos fracassos como uma derrota tinham metade da chance de prosperar do que um CEO que disse que aprendeu a lição e mudou a abordagem de algum problema. E finalmente, faça todo mundo ver que você está seguro do que faz. Transmita confiança. Pode parecer óbvio, mas o trabalho da consultora de CEOs descobriu que esse é o item mais fundamental. Candidatos a CEO que tinham mais pontos no item confiabilidade nas avaliações do conselho de uma empresa foram escolhidos o dobro de vezes do que um candidato com o score mais baixo. E depois, no cargo, para cada CEO que passava menos confiança antes de assumir e que acabou dando certo, outros 15 que passavam mais confiança fizeram sucesso. Essas são informações sobre o sucesso dos CEOs reveladas por pesquisas, por outras pessoas da empresa, pelos balanços. Mas o que os próprios CEOs pensam do sucesso? O que para eles faz diferença? A gente selecionou aqui 6 frases de grandes CEOs. Segundo o ex-CEO da GE, Jack Welch, é preciso conquistar todas as pessoas que você contratar. Um CEO, diz ele, nunca está pronto, então precisa confiar na equipe. O que só vai funcionar se a equipe se sentir valorizada. Faça o máximo que puder para conseguir as melhores pessoas. As recompense, as estimule. Desde que Tim Cook assumiu depois da morte de Steve Jobs em 2011, a Apple usa o mote de que ter funcionários de diversas culturas leva a empresa a saber melhor o que os seus consumidores querem. A Apple, sob a liderança dele, passou a ser conhecida como uma das empresas mais inclusivas do mundo, algo que se torna estratégico, fonte de novas oportunidades e de novas ideias. Diversidade leva a melhores produtos. Sabe aquele consumidor chato pra diabo, aquele que faz contato com a empresa por qualquer razão, que reclama de tudo? Talvez nele, segundo Bill Gates, criador da Microsoft, esteja a solução de um problema sério. Daquilo que está dando certo no seu negócio, geralmente tem menos gente reclamando, então fique atento às reclamações. Os consumidores insatisfeitos são a melhor fonte de aprendizado. O Facebook nasceu de uma ideia simples: conectar pessoas. De dentro da Universidade de Harvard, evoluiu para ser a maior rede social do mundo.
No modo de administrar de Mark Zuckerberg, lidar primeiro com as questões mais simples libera tempo e espaço para as mais complexas. Se você faz as coisas mais fáceis primeiro, já fez um monte de progresso. O CEO da Tesla, principal fabricante de carros elétricos, costuma contar uma história sobre Henry Ford, pioneiro dos automóveis. Ford não guiou seus negócios baseado em pesquisas. É uma frase famosa dele. Se eu perguntasse o que as pessoas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Como elas podiam desejar algo que não conheciam? Fazer todo mundo entender o que um carro poderia fazer e, a partir daí, transformar ele em um desejo de consumo foi a aposta. E que aposta? Uma aposta que mudou o mundo. Segundo Elon Musk, persistência é importante. Você não deve desistir até ser obrigado. Jeff Bezos entende de mudança. À frente da Amazon, revolucionou o varejo e no mesmo posto precisa evitar que alguma novidade o ultrapasse. A Amazon procura ser sempre uma empresa apresentando novidades, como o uso de drones nas entregas ou algoritmo de vendas. Tudo isso, em geral, antes dos concorrentes, o que garante sua posição. Ou o mundo muda à sua volta, ou muda contra você. É claro que há muitas outras frases, qualidades e defeitos dos CEOs, mas isso é uma coisa que você só aprende de um jeito, sendo você mesmo o CEO da sua vida, da sua profissão, do seu negócio, dos seus investimentos. Eu fiz esse conteúdo para você e eu quero que você faça uma coisa só por mim. Clique na mãozinha, dê o like se você gostou desse vídeo e assim a gente vai saber e preparar muitos outros materiais, muitos outros conteúdos incríveis para te ajudar a prosperar. Muito obrigado pela companhia, até o próximo Conta Mais. Tchau!